Em 2008, uma estranha criatura apareceu na praia de Montauk, região de Long Island, em Nova York, despertando curiosidade, medo e inúmeras especulações. Seria um animal desconhecido, um experimento científico que deu errado ou apenas uma fraude bem elaborada? Quando um animal selvagem se transforma em monstro, as coisas tendem a sair do controle. Mas algumas histórias que possuem testemunhas oculares pedem uma investigação mais precisa. Afinal, um assunto nebuloso gera especulações e também muito mistério. Por isso, esqueça tudo que você já ouviu sobre animais ou criaturas desconhecidas, pois a história que vamos desvendar agora desafia a fronteira entre a realidade e a imaginação. Esse é o Ordinário, e hoje vamos analisar em detalhes o enigma do monstro de Montauk. Se você é fascinado por mistérios inexplicáveis e fenômenos intrigantes, já deixe seu like e considere se inscrever no canal. Deixe seu like e vamos nessa! Long Island, Montauk, Nova York, Estados Unidos, verão de 2008. Uma fotografia circula pela internet e pelos jornais mostrando o cadáver de uma criatura bizarra na praia. Com feições que parecem saídas de um filme de ficção científica, o chamado monstro de Montauk rapidamente se torna assunto de debates fervorosos. Talvez você veja a imagem e pense, mas isso é um porco deformado? Bem, olha mais de perto, compare as patas dessa criatura com as patas de um porco, por exemplo. Consegue ver a diferença? Isso é mais do que a nossa constante busca por padrões insiste em nos explicar. Então, vamos examinar a fundo nas evidências, teorias e controvérsias que cercam esse acontecimento e tentar entender melhor os fatos. Em julho de 2008, 3 amigas, Jenna Hewitt, Rachel Goldberg e Courtney Froome, estavam passeando na praia de Dead Plains, uma área popular entre surfistas de Montauk em Long Island. Enquanto conversavam, algo chamou a atenção de Jenna. Um volume distinto estava à beira da orla. As garotas correram em sua direção pensando ser um cachorro que estivesse ferido e impedido de se movimentar. Porém, ao chegarem perto, ficaram espantadas com o que os seus olhos estavam vendo. Elas se depararam com uma carcaça estranha na areia, algo diferente de qualquer outra coisa. As garotas não tiveram coragem de tocar o animal aparentemente sem vida, mas Jenna tirou uma foto da criatura que apresentava características incomuns: corpo sem pelos, pele rosada, um bico semelhante ao de uma ave e dentes afiados. As jovens, intrigadas e um pouco assustadas, compartilharam a imagem com amigos e mídias locais, em busca de uma resposta. O que era aquele animal? A foto rapidamente se espalhou pela internet, alimentando blogs, sites de notícias e programas de televisão. O termo monstro de Montauk foi se popularizando e as especulações começaram. Claro que tentaram dizer que aquilo eram os restos mortais de um porco que foi abatido de forma errada e teve sua carne enrijecida jogada na água. Com a maré e as ondas, o corpo do animal foi parar na praia. Mas não é preciso ser muito inteligente para perceber que as patas desse animal, quando comparadas à de um porco, são totalmente distintas. Além do que a dentição de um porco não se parece em nada com um bico de uma ave. O mistério estava longe de terminar e teorias bem elaboradas para explicar a carcaça perdida na praia ganhavam força dia após dia. Experimento genético do governo. Montauk fica próximo à Plum Island Animal Disease Center, uma instalação governamental conhecida por pesquisas com doenças animais, principalmente patologias relacionadas ao gado. É um laboratório de ciência e tecnologia que funciona em parceria com o governo dos Estados Unidos. Apesar do local estar sempre mostrando estudos e publicando artigos, a maior parte de seu trabalho não é divulgado, o que abre margem para inúmeras especulações e teorias. Devido ao fato do laboratório ficar próximo ao local onde a carcaça misteriosa foi encontrada, alguns acreditavam que o monstro seria resultado de um experimento genético que escapou, se afogou nas águas e foi encontrado por civis
antes do laboratório poder dar fim à evidência. Ou ainda que tal animal não teria sobrevivido a estas mutações genéticas e quando foi ter seu corpo descartado, algum erro humano fez com que a carcaça parasse em local público, ao invés de ser totalmente eliminado. Essa teoria não foi confirmada por nenhum órgão oficial. Animal desconhecido. Outros sugeriram que poderia ser uma espécie desconhecida, ainda não catalogada, talvez um animal marinho de águas profundas trazido à superfície por correntes incomuns. Porém, essa ideia foi amplamente descartada, já que o exemplar em questão não apresentava características físicas que o pudessem relacionar com animais marinhos, como por exemplo brânquias para auxiliar na respiração debaixo da água, ou um tipo de pele entre os dedos que facilitasse o nado. Pelo contrário, as características das patas e o formato das presas na parte inferior da boca, além do suposto bico semelhante ao de uma ave, reforçavam se tratar de um animal terrestre e não aquático, muito menos de águas profundas do oceano. Fraude elaborada. Céticos apontaram que poderia ser uma farsa, talvez um boneco ou uma montagem fotográfica criada para gerar atenção. Ainda mais porque outras imagens semelhantes, mas não idênticas, começaram a surgir. Alguns alegavam que tais imagens eram a mesma criatura por ângulos diferentes. Já outros usuários anônimos de fóruns relatavam que eram criaturas semelhantes encontradas ao longo da costa do mesmo local em datas distintas. Isso aumentou a desconfiança ao redor do caso e colocou a credibilidade do primeiro relato e da primeira imagem em questionamento. Animal decomposto. A explicação mais científica era de que se tratava de um animal comum em estado avançado de decomposição, tornando difícil a identificação visual. Um morador próximo chegou a alegar que a criatura era um de seus gatos que havia falecido, e ao descartar seu corpo nas águas, as ondas o devolveram já em decomposição e muito inchado. Muitos biólogos e veterinários foram consultados para analisar a primeira imagem, e as conclusões foram as seguintes. Jeff Corvin, biólogo e apresentador de televisão, afirmou que a criatura era provavelmente um guaxinim em decomposição sem a parte superior do maxilar, o que segundo ele explicaria a aparência de um bico de ave. A ausência de pelos e o inchaço seriam resultados naturais da exposição ao mar e ao sol. Darren Naish, paleontólogo e escritor, também apoiou a teoria do guaxinim, apontando a semelhança estrutural no crânio e nas patas, semelhanças às quais foram muito questionadas por outros profissionais do mesmo segmento. Outros especialistas consideraram a possibilidade de ser uma tartaruga sem a carapaça, com o corpo inchado e prestes a se decompor. Mais uma vez, essa teoria foi descartada, já que as tartarugas não possuem dentes. Existem tartarugas marinhas que são classificadas como tartarugas dentárias, pois possuem algo semelhante a dentes no interior de sua boca para auxiliar a digestão de alimentos. Porém, esses pseudos dentes são em regiões mais profundas e de formatos diferentes do que observado na foto do monstro. William Wise, diretor do Instituto de Recursos Marinhos Vivos da Universidade de Stony Brook, analisou as imagens com amigos de profissão e alegou que, em sua opinião, a criatura não era um animal, mas sim um boneco montado para tal repercussão. Ou talvez, sendo mais otimista, um coiote ou cachorro doente que acabou se afogando. Programas de televisão como o Monster Quest do History Channel dedicaram episódios inteiros ao monstro de Montauk. A mídia explorou o mistério muitas vezes, enfatizando as teorias mais fantásticas, até mesmo citando que poderia se tratar de um ser de outro planeta. Blogs e sites de teorias da conspiração ampliaram as especulações, ligando o caso a projetos secretos como o suposto Projeto Montauk, uma história antiga que alega que o governo conduziu experimentos de viagem no tempo e controle mental na área durante as décadas de 70 e 80 e que animais foram usados em testes. Mas e uma análise clínica do corpo? Por que o animal em questão não foi levado a um laboratório? Afinal, uma simples autópsia responderia todas as perguntas, não é mesmo? Pois bem, um dos aspectos mais intrigantes desse caso é que a carcaça desapareceu misteriosamente. Após a foto ser tirada, não houve mais evidências físicas disponíveis para análise.
As garotas que tiraram a fotografia foram acusadas de estarem mantendo o corpo do animal em segredo em um freezer, apesar de negarem a acusação. Outra testemunha que foi mantida em sigilo procurou a imprensa para declarar que viu quando um homem com aparência normal conversou rapidamente com as jovens e retirou a carcaça do local, a colocando em seu carro e conduzindo em direção à floresta. Quando indagada sobre esse tal homem, Jenna Hewitt afirmou que realmente um homem desconhecido recolheu a carcaça, dizendo que iria entregá-las às autoridades, mas que ela e suas amigas não viram para qual direção o veículo do desconhecido se encaminhou. Outros disseram que a criatura foi enterrada na areia pelas próprias meninas, ou simplesmente abandonada ali e levada pelas ondas. A falta de material físico impediu análises mais detalhadas, alimentando ainda mais as teorias conspiratórias e colocando o governo como culpado por esconder informações sigilosas de sua população. Nos anos seguintes, outras fotos de criaturas semelhantes apareceram em diferentes locais, como no Canadá e em outras partes dos Estados Unidos. Isso levantou a questão: estaria ocorrendo um fenômeno global? As outras criaturas seriam falsas, inspiradas no verdadeiro monstro de 2008? Ou tudo isso era apenas uma simples coincidência? Em 2011, um artista chamado Drilltube alegou em alguns fóruns de internet que o monstro de Montauk era uma criação sua, parte de um projeto de arte conceitual. No entanto, essa afirmação foi contestada e não houve evidências concretas para apoiá-la, como, por exemplo, nenhuma foto da montagem da criatura vieram a público. Por outro lado, um programa de televisão australiano afirmou que a criatura era na verdade um cachorro em decomposição, mais uma vez sem provas definitivas, apenas baseando-se na imagem. E claro, a controvérsia continuou, até que um grupo de cientistas resolveu usar a tecnologia a seu favor. Sem carcaça, mas com as fotografias em mãos, eles usaram um software de análise de imagens e comparações anatômicas, e para o espanto de alguns e a celebração de outros, a explicação mais plausível é que realmente poderia se tratar de um guaxinim em decomposição sem a parte superior da mandíbula e inchado pela água. O software concluiu que as características específicas, como a estrutura das patas, o formato do crânio e a ausência de pelos, correspondem ao que se esperaria de um guaxinim após a decomposição prolongada ao ambiente marinho. O monstro de Montauk permanece como um exemplo fascinante de como um único evento pode gerar uma variedade de interpretações, teorias e mitos. A combinação de uma imagem intrigante, a falta de evidências físicas e o poder das mídias sociais criou um mistério que ressoa até hoje. Afinal, estamos aqui falando sobre ele. Embora a explicação científica aponte para uma solução simples, o caso ilustra como estamos inclinados a buscar o extraordinário e como o desconhecido desperta nossa imaginação. Agora escreva o que você pensa nos comentários e antes de sair do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal. É totalmente de graça e nos ajuda a chegar a 500 mil inscritos. Agora aproveita e maratona nosso conteúdo. Obrigado por assistir. Fui!